Se existia qualquer pingo de esperança na permanência do Sport na Série A do futebol brasileiro, foi-se embora hoje. O torcedor do Sport, ele realmente tem que entender a sua situação. A sua situação é essa. Deixa levar, olha. Já era, pô. Não tente combater o incombatível, porque o Sport está fadado ao rebaixamento. Hoje tivemos quase 15 mil torcedores em plena quarta-feira debaixo de chuva. E não é aquela chuva, garoto, não é aquela chuva toró que tá 4, 5 dias aí caindo debaixo de Recife. E ainda assim tivemos quase 15 mil torcedores para ver Sport e Fluminense. Eu vou botar quase 15 porque 600 ingressos foi para a torcida do Fluminense. O resto tudo foi de Sport, pô. Debaixo de chuva, Ilha do Retiro é um estádio que choveu, molhou, entendeu? Porque só tem cobertura só a parte do sócio, torcedor. E ainda assim o torcedor foi lá e compareceu para ver um esporte meio que, eu diria que competitivo, né? Dentro das suas limitações, mas o esporte sendo garfado, pô, roubado, pô. Mais uma vez, quem protagonizou o espetáculo foi o VAR, foi o árbitro de campo. O nosso queridíssimo Klaus. Mais uma vez, o Sport foi prejudicado. Se isso aqui é pênalti, meu irmão, eu quero ser uma lua. Se isso aqui é pênalti, eu quero virar um cachorro agora e começar a latir aqui. Se isso aqui é pênalti. Jogador do Sport de camisa azul. A ultrapassagem, tudo bem. Veja bem, essa perna batendo nessa sem o jogador do Sport nem sequer tocar nele. Aí, ó. Um trança-perna dele mesmo. Porque quando ele vai ultrapassar o jogador do Sport, ele usa o corpo para girar. E quando o corpo dele vai voltar à tona, o equilíbrio do corpo acaba puxando a perna para tentar ultrapassar a outra perna. E acaba tropeçando. E ele vai ao chão. Da mesma forma que teve aquele pênalti mandrake contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança, foi esse pênalti de hoje, pô. Já não basta o Sport ser ruim, já não basta o Sport ter batido todos os recordes negativos em 2025 na elite do futebol brasileiro, já não basta o presidente do Sport ter gastado dinheiro, rios e rios de euro, em um lateral que não consegue nem sequer cruzar uma bola na área direito, que é o Matheus Alexandre. Já não basta o Sport ter gastado mais de 15 milhões para ter um jogador chamado Atencio, que até então só tinha jogado no futebol argentino e chegou aqui, não sabe, ele não aparece numa jogada de efeito, pô. É um jogador que é morto, ou não estão dando espaço o suficiente para ele dentro de campo, para ele mostrar ser quem ele é, ou simplesmente é um jogador morto, que é o que aparenta ser, pô. O Sport, ele tem que fazer tudo perfeito e ainda torcer para que a arbitragem não prejudique. O Rafael Klaus, ele deveria sair da Ilha do Retiro direto para a delegacia, direto para o Cotel. Entendeu? Direto para a delegacia, direto para o Cotel. Porque o que fez foi realmente garfar o Sport. Oi, árbitro que é precipitado, árbitro despreparado, árbitro merece ser punido. Esse árbitro merece ser punido. E não é punição de botar 2, 3 jogos lá no varal, né? Enxugando, para depois trazer novamente pro futebol brasileiro, não. É simplesmente punir no bolso desses caras. Porque o que fizeram hoje com o Sport foi realmente tirar 2 pontos de um time que está desesperado. O Sport está desesperado. A procura de uma esperança. Nem desesperado em escapar. É desesperado à procura de uma esperança. Ele está no fim do túnel procurando na escuridão um pingo de luz sequer. Para dar abrir um claridão ou sequer trazer o Sport
pro jogo, pro game. E o Sport, quando tem essas oportunidades de conquistar isso contra um Fluminense, que com todo o respeito e para lá é um elenco muito fraco. Eu não sei como esse elenco conseguiu vencer da Inter de Milão, conseguiu ser o clube que foi mais longe no Mundial de Clubes, um elenco desse pesado, um elenco que você não consegue enxergar. Eu diria estrela nenhuma, né? Beleza que tinha lá o Arias, que já não tá mais nesse time. Porém, você não consegue ver brilho nenhum de nenhuma parte, nem do meio de campo, nem das laterais, nem do ataque, nem de ninguém. Entendeu? Você consegue enxergar um Serna ali jogando, um jogador velocista. Você consegue enxergar também um Martinelli, mas tirando o Thiago Silva, quem sobra nesse time do Fluminense? Né? Além de ter o goleiro que é histórico, mais de mil jogos como goleiro, o jogador mais velho a estar disputando futebol profissional. A situação do Sport é uma situação de um clube que está desesperado e aí vem o Rafael Claus e simplesmente derruba o montante de tijolos que o Sport estava tentando engatear para tentar subir e pular esse muro, que é pular o muro do rebaixamento e voltar novamente para a briga da disputância da permanência da Série A. Nem isso o Sport ele consegue fazer porque bleca justamente em erros de arbitragem como esse, né? Porque o VAR chamou, mas o Rafael Claus, ele foi lá no VAR e no entendimento dele não foi falta, né? Como ele não tinha dado no início, foi o quarto árbitro que deu, olha, foi falta no início da jogada aqui. Ele foi lá, viu o lance, ele realmente entendeu, confirmou, ou melhor dizendo, a mesma visão que ele teria tido no início, né, da jogada, e simplesmente marcou pênalti num pênalti inexistente, pô, porque não há toque. Veja bem, não há toque. É o próprio jogador que simplesmente trança a perna dele, pô. O jogador do Sport não dá um trança-perna na perna do jogador do Fluminense. Ou seja, o Fluminense foi mais uma vez ajudado, esse time, que é o filho da CBF. É o filho dos empresários. O Fluminense é o time de empresários. Tanto é que uma legião de empresários aí estavam querendo investir não sei quantos bilhões durante 10 anos do Fluminense. Né? Durante 10 anos no Fluminense. E a gente sabe de toda a história que o Fluminense, porra, deveria ter caído para uma Série C. O Fluminense deveria ter pago uma Série C. O Fluminense já teve várias e várias ocasiões que colocou em dúvida a legitimidade do campeonato, né? Porque quando você se vê um Fluminense e um Flamengo, como fizeram na jogada das cadeiras, né? Para que não caiam para uma Série B ou para uma Série C, mexer alguns pauzinhos e assim dá por satisfeito. O futebol brasileiro dá por satisfeito. Teve esses acontecimentos e até hoje você vê aí, né? Uma mexida de pau aqui, outra mexida de pau ali, e um clube se salva aqui, outro se salva ali, outro acaba chegando na final ali, outro aqui, outro ali. E futebol brasileiro é assim, pô. É o suco da máfia, a raiz do problema do futebol brasileiro é realmente a nata da máfia do futebol brasileiro. E o Sport mais uma vez prejudicado, deixa de conquistar mais 2 pontos, né? Porque acaba tomando o gol de ampliação e acaba fazendo o gol de empate na última jogada. E ainda tentaram, de alguma forma ali, anular o gol. Incrível isso.